Imagina você tudo que você precisa para ser um lutador, seja o carisma, ou seja a habilidade em ringue, você começar a ganhar popularidade, mas acabar se perdendo por cometer crimes horríveis e inclusive um deles contra sua própria filha. Essa é a história do Buck Zumhofe, um lutador que poucos conhecem, mas que esconde segredos e crimes horríveis. E é sobre ele que eu vou te contar hoje. Eugene Otto Zumhofe nasceu em 21 de março de 51, numa cidade bem pequena, né, de Minnesota, em Hamburg. Ele cresceu em uma área rural e, como muitas crianças da época do interior dos Estados Unidos, né, foi exposto cedo a trabalhos braçais e esportes da escola. Apesar disso, ele sempre teve um fascínio muito grande pela luta livre profissional de quando ele cresceu nos anos 60. Né? Essa região de Minnesota era muito influenciada, por exemplo, pela AWA. Antes de entrar para a luta livre profissional e se tornar um lutador profissional, ele tinha trabalhos normais para um cara de uma cidade pequena de Minnesota. Porém, ele já frequentava vários eventos de luta livre como fã. No início da década de 70, o Buck Zumhofe começou a treinar em Minnesota, né, com treinadores ligados à AWA, como por exemplo o Verne Gagne. E foi ali que ele criou o personagem, a gimmick Rock and Roll Buck Zumhofe, que foi inspirado na febre do rock and roll dos anos 50 e 60, trazendo um tom mais de juventude e negócio mais voltado para os adolescentes que acompanhavam a luta livre naquela época. Ele tinha roupas coloridas, óculos escuros e trazia uma caixa de som, uma boombox, toda vez que ele entrava no ringue e fazia sua entrada. A sua estreia oficial foi em 1976, em promoções menores que a AWA, mas depois ele começou a chamar a atenção e foi para a AWA de fato. E foi ali onde se estabeleceu como lutador de mid-card, um lutador que não está sempre conquistando títulos, mas que se mantém em uma certa popularidade com o público. O público gostava muito dele, inclusive. Ele era conhecido como o típico lutador de abertura e lutador que ia perder para os lutadores mais famosos que ele, por exemplo. E foi aqui onde ele definiu de fato todo esse personagem enérgico dele, que se conectava muito com os fãs, principalmente os mais jovens. E ele se destacava muito porque ele ficava dançando no ringue antes das lutas começarem de fato e no meio da luta também. Enfim, o público gostava bastante disso. Inclusive, ele chegou a lutar com nomes grandiosos da época, né, como o Jesse Ventura, o Adrian Adonis, o Bobby Heenan. O Bobby Heenan, inclusive, eram lutas de apelo cômico mesmo, era só pra, tirar a gargalhada do público. O primeiro título importante do Buck Zumhofe foi lá em 1985, onde ele conquistou o AWA World Light Heavyweight Championship, o título de peso leve da empresa, né, quando ele derrotou o Steve Regal. Inclusive, o Steve Regal foi um dos seus principais oponentes da sua carreira, né, não só o Steve Regal, como também o Buddy Rose. E ao longo dos anos 80, ele foi mantendo a sua popularidade e defendeu o título dele em várias cidades dos Estados Unidos e até no Japão. E não só da AWA, ele acabou ficando, ele fez parte de outras empresas também, como a Mid-South Wrestling, a World Class Championship Wrestling, a WCCW, a Pacific Northwest Wrestling e assim em diante. E como eu falei, a gimmick dele, né, esse personagem carismático, colorido, dançante, tinha um apelo muito para a família, tinha um apelo muito para crianças e adolescentes ali, pessoas mais jovens que gostavam daquele carisma todo, né, daquela energia toda. Porém, nesse mesmo anos 80, ele acabou tendo dois problemas, inclusive um deles ele acabou sendo preso. No final dos anos 80, o Buck Zumhofe ainda era ativo na AWA, mas a empresa estava em um forte declínio, né, por conta da expansão absurda da WWF e atual WWE. E com menos oportunidades, né, ele acabava tendo menos cachê, menos dinheiro, então aceitava qualquer promoção em qualquer empresa que queria contratar ele pelo menos por uma noite. E foi justamente nesses períodos que ele acabou tendo problemas com a lei. A primeira condenação grave dele foi em 1986, onde ele acabou sendo preso por ter abusado de uma menor de idade. Foi um caso rápido, abafado, em que ele não ficou muito tempo preso, só teve as acusações jogadas contra ele. Porém, 3 anos depois, em 1989, teve algo muito mais pesado, onde ele foi condenado por sexual de menor. A vítima era uma adolescente, que a gente não tem o nome hoje, nem na época também, por ser uma menor de idade, que segundo os registros do tribunal tinha menos de 18 anos e conhecia o Zumhofe pessoalmente. Para essa condenação, ele acabou recebendo 36 meses de prisão, que são 3 anos, né? Mas cumpriu a metade dele antes de ser liberado sobre condicional. Olha o problema aí. E tudo isso, inclusive, aconteceu enquanto ele era um lutador ativo ali no circuito independente, né? Ele saiu da AWA, enfim, estava em outras empresas ali independentes, e isso tudo acabou acontecendo nessa época. Depois que ele saiu da prisão, né, no início dos anos 90, ele acabou tentando
se reestruturar na luta livre. Ele voltou a lutar em promoções pequenas e acabou criando o próprio circuito dele, né, chamado de Rock and Roll Wrestling, onde ele atuava como promotor e locutor, inclusive. Mesmo ele mantendo aquela gimmick rock and roll dele, ele era um lutador considerado mais veterano, tava ali só para ajudar os mais jovens, né? E lembrando que mesmo com esse histórico de abuso dele, né, sendo preso e tudo mais, ele também continuou fazendo aparições na AWA, que tá quase fechando as portas ali, por exemplo. Porém, aqui onde as coisas começam a ficar bem nojentas, né? Mais do que já tá, na verdade. Importante a gente falar que o Buck Zumhofe tinha uma filha, em qual nasceu em 1983 e foi fruto de apenas uma noite com uma road, né? Uma group que ele tinha conhecido ali nos bastidores de um evento de luta livre. A mulher engravidou e ele nunca assumiu a filha até 97. Em 97, ele foi atrás dessa filha e ela acabou indo morar com ele, né? A filha, no caso, era a Heather Zumhofe e é dessa que a gente tá falando sobre hoje. Mesmo sendo preso 2 vezes sobre abuso sexual, a filha foi morar com ele, a mãe acabou deixando e é lógico que coisas horríveis começaram a acontecer. O Buck Zumhofe começou a abusar da sua própria filha em maio de 1999, poucos dias depois dela acabar de completar 15 anos de idade. A própria Heather Zumhofe disse isso no testemunho dela, né, que ela estima que foram mais ou menos 1.800 atos de abuso sexual contra ela. Isso porque os abusos duraram de 1999 até 2011. Os abusos começaram a acontecer depois do aniversário dela, onde o Buck Zumhofe começou a se aproximar dela de um jeito um pouco mais estranho. Ela diz que o Buck Zumhofe começou a encostar nela e tocar ela de jeito mais inapropriados e que ela não sabia como reagir em relação a isso. Isso começando com toques inapropriados, o negócio acabou escalando para abuso oral. Ela acabou testemunhando também que foi nessa época que ele acabou ensinando ela a masturbar ele e dançar na frente dele apenas vestindo a sua roupa de baixo. E que também incentivava ela a assistir pornografia junto dele. Ela disse que nesse período, em questão de 2 semanas, acabou escalando para o inevitável, que foi ela começar a ser abusada. Inclusive, ela disse que tinha dias que eram 2 ou 3 vezes no mesmo dia, que ela estava completamente machucada, ele não se importava e continuava fazendo mesmo assim. E no julgamento que ele teve, uma outra mulher, né, amiga da Heather da época, disse que em 2001, quando ela tinha apenas 17 anos e a Heather tinha apenas 15 anos, ele convidou essa amiga da Heather para ter um homenagem com eles. O cara convidou a amiga da filha, que também era de menor, pra ter sexo a 3. Olha a mente doente do cara, tá ligado? E, logicamente, a menina acabou recusando e logo após isso ele nem se importou e começou a tocar a Heather de forma inapropriada também. E outras testemunhas também, né, dizem que acabaram vendo ele tocar ela de forma inapropriada, de ficar dançando com ela de forma inapropriada, beijar de formas inapropriadas também a própria filha em locais públicos, tá? Inclusive, uma das testemunhas mais importantes desse caso foi uma motorista de um ônibus, né, que levava a Heather para a escola e depois acabou levando ela também para a faculdade e tudo mais. Ela testemunhou que viu o Buck Zumhofe com uma menor de idade, como uma mulher jovem, igual ela acabou descrevendo, né? Mas que ela sabia que tinha algum grau de parentesco, não sabendo que era pai e filha, por exemplo. Ela disse, inclusive, que viu um momento que a Heather tava no ônibus junto com ela e a Heather mandou ela parar o ônibus porque viu o Buck Zumhofe num carro do lado e pediu para descer porque iria entrar no carro. Ela viu a Heather entrar no carro com o Buck Zumhofe e viu que o cara começou a beijar essa mulher jovem, né, da qual ela acabou descrevendo, e tocar ela de forma bem inapropriada ali no carro mesmo. E não só isso, né, ela viu em outras oportunidades também, principalmente num bar onde o Buck Zumhofe levava a Heather e ficava dançando com ela completamente agarrado, e que as pessoas acabavam olhando ali, estranhando aquele comportamento bem inapropriado, né, para um cara muito mais velho e uma menina muito mais jovem. Jennifer Newman, né, que era uma colega de classe da universidade da Heather Zumhofe, disse que ficou uns dias, né, no apartamento do Buck Zumhofe, onde a Heather morava. E ele disse que os dois tiveram relações sexuais na frente da própria amiga. Inclusive, outros amigos da Heather disseram que eles tinham uma relação de tipo marido e mulher, não só se referindo, né, ao abuso sexual, mas em relação do tipo que ela cozinhava para ele, de que fazia coisas consideradas da mulher e que ele não sabia viver sem ela. Ele dizia que precisava dela. Ela estava completamente numa síndrome de Estocolmo ali, onde ela dependia dele para fazer tudo, basicamente. Inclusive, ele proibia e ficava fazendo uma cena muito horrorosa quando a Heather chegava e se aproximava de outro homem, por exemplo. Bom, e isso durou de 99 até 2011, né? Isso acabou parando na justiça em 2013, porque a Heather começou a frequentar uma psicóloga. E ela acabou contando tudo que o pai fazia com ela, né, e tudo mais. E a psicóloga acabou falando para ela ir na justiça, ir atrás
da polícia. Dessa forma, ela acabou indo atrás da polícia e o Buck Zumhofe entrou em julgamento em meados de 2013. O julgamento acabou em 2014 e ele foi culpado em todas as 12 acusações. Detalhe muito importante, que o abuso durou 12 anos. Antes da sentença final, ele pediu para ir no banheiro e ele tentou fugir. Até os seguranças acabaram pegando ele, jogando ele no chão e trouxeram ele de novo pro tribunal. Buck Zumhofe foi condenado a 25 anos de prisão, 310 meses com mínimo de 17 anos obrigatórios antes de possível condicional. Não se sabe ao certo onde está a Heather Zumhofe. Hoje em dia se sabe que ela está casada de fato e que ela acabou se tornando uma lutadora profissional. Teve sua estreia em 2000, enquanto os abusos ainda continuavam, e terminou em 2011, onde ela foi atrás de ajuda psicológica.